Juízes 11, versículo 1 diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém. Até o versículo de número 11. Neste texto, nós encontramos uma base bíblica para ver como Deus cura essa doença da alma chamada rejeição, a cura para a rejeição. Como eu disse hoje de manhã, nós ouvimos muito sobre aceitação, e a cura para a rejeição é, num primeiro momento, a aceitação. Eu creio que todos sabem ou tiveram alguma experiência com algum tipo de rejeição. A rejeição, ela é a ferida da alma, ou seja, é uma doença da alma, uma ferida emocional mais comum. De todas as doenças da alma, a rejeição aparece como uma doença comum. Rejeitar quer dizer desprezar, descartar, desvalorizar. Enfim, em se tratando de almas, de vida, significa jogar fora, jogar no lixo, colocar uma vida no lixo da vida. Dizer: você não tem mais valor, você não tem mais utilidade. E dificilmente nós vamos encontrar alguém que nunca teve uma experiência de rejeição. Não há quem não tenha passado por ela uma ou algumas vezes. Mas tem pessoas que não passam, tem pessoas que são profundamente marcados por ela. Aqueles que não conseguem atravessar por essa enfermidade da alma, por essa ferida emocional que tantas vítimas têm feito em toda a história da humanidade. Todos nós podemos ter passado, ou estamos passando, ou ainda passaremos por alguma experiência dessa com amigos, com família, mercado de trabalho, com pessoas, com a vida profissional. Quem nunca se viu tirado? Quem nunca se viu descartado? Quem nunca se viu como um Jefté na vida? Em alguma área, em algum momento, quando alguém olha para você e não vê nenhum valor, não vê nenhuma utilidade, não vê nada para dizer: olha, você ainda tem esperança de ser útil nesta amizade, nesta família, neste relacionamento, no trabalho. E às vezes isso marca tanto a vida, é uma ferida, fica uma marca, que deixa a vida penalizada, paralisada, triste, sofrida, porque em um determinado momento, esta alma foi atingida por este mal chamado rejeição. É uma doença que sempre atingiu a vida humana, atinge a alma humana, mas no tempo em que vivemos, onde há uma corrida em todas as direções, no trabalho, no estudo, na aceitação, enfim, na família, no desempenho pessoal, no desempenho social, espiritual,
mais do que nunca este mal tem se alastrado, marcando e criando tantos problemas para a vida, para a alma humana. No texto que nós acabamos de ler, vamos pegar o exemplo da vida de Jefité. Nós encontramos as marcas da rejeição na vida de Jefité. O texto diz que ele era um gileadita, um filho de Gileade. Isso é bom. Tinha um bom tronco familiar, uma boa herança familiar, espiritual, um bom sobrenome, um bom nome, tinha um lugar, um espaço na terra. Além disso, ele era também valente. Diz que Jefité era filho de Gileade, ele era valente. Porém, existia uma marca na sua vida, diz, ele era filho da prostituta. E como ele era filho da prostituta, os seus irmãos legítimos, os filhos legítimos, chegaram nele e falaram assim: você não terá herança na casa do nosso pai. Aqui você está descartado. Pode ir embora. Os filhos legítimos, os donos do direito, ou seja, aqueles que atendem este rígido controle das formas que produz pessoas insensíveis, pessoas frias que não conseguem amar, sem amor, sem afeição natural. Simplesmente porque às vezes herdaram alguma coisa diferente do que seu irmão, do que o seu semelhante, entram neste mundo de complexo, alguns de inferioridade, outros de superioridade, e os dois são malignos. Já diz, é complexo, não é real, é complicado, é um caminho de morte. E de repente, Jefité, que era gileadita, que era valente, ele se viu na sua existência marcado desde o ventre. Que culpa tem ele de ser filho da prostituta? Eu creio que até então ele era um jovem feliz, um guerreiro, um valente, numa época que guerreiro valia ouro. Todos os países guerreavam, e cada guerreiro tinha o seu preço. No auge da sua vida, quando ele se via aceito, quando ele se via valorizado, quando ele se sentia alguém chega e marca a vida dele, rejeitando, dizendo: você é filho da prostituta, e por isso você não tem herança, por isso você não tem parte, por isso você não tem vez na casa do nosso pai. Quantas vezes nós somos marcados em qualquer tempo da nossa vida? Uma vida pode ser marcada em qualquer idade. Este aqui foi marcado no ventre. E uma vida, depois que ela se vê vivendo, viva, no ventre ainda, na gestação, ela já pode ser marcada. E às vezes para sempre. Este homem ia carregar agora na sua alma uma marca que ele nunca fez por merecer. Ele nasceu filho da prostituta. Trouxe isso do ventre. Mas as pessoas, muito tempo depois, não entendiam isso, os donos do direito, né, aqueles que cumpriam com este controle, né, das formas, os filhos legítimos, os donos do direito, os bonitos, os bacanas, os perfeitos. Olhou para ele e falou: você tem um porém muito feio, algo muito horrível na sua vida, e por isso você está dispensado, está descartado. Você não consegue cumprir com as nossas exigências familiares. A Bíblia diz que diante desta marca profunda, a vida, o mundo de Jefté caiu. E ele fugiu. Fugiu para uma região de deserto, para um deserto. Fugiu para um lugar onde ele não seria mais confrontado e foi habitar com gente violenta, com bandoleiros. E ali reinou sobre ele, se tornou um líder no meio dessas pessoas levianas, homens levianos que viviam fora do convívio espiritual, fora do convívio social, fora da vida comum em família. Eu entendo, queridos, que nós precisamos entender, através da palavra, que se a rejeição é uma doença que atinge a alma humana, e se nós somos humanos e temos uma alma, nós podemos estar vivendo no meio de uma, podemos passar por uma amanhã, ou podemos estar sendo vítima de uma rejeição que a gente carrega ela da infância, da adolescência, da juventude, do ventre, da primeira infância, ou até mesmo da maturidade. E tomar conhecimento disso em nada alivia a nossa carga. Nós precisamos saber como este homem foi curado por Deus deste mal que amarga a vida. Você vai encontrar que no final da vida de Jefité, ele deixou de ser um bandoleiro para se tornar um juiz.
E não um juiz de uma vara, de uma instância, se tornar um juiz de uma nação, e não de uma nação qualquer, de uma nação de Deus. E aparece lá no livro de Hebreus como um exemplo de fé, como um herói da fé. O que será que Deus fez com a vida deste homem, que num primeiro momento ele era muito valorizado, era um herdeiro da fé, um herdeiro de Deus, pertencia ao povo de Deus, foi marcado pela rejeição, de repente ele se vê um bandoleiro, rejeitado, descartado, jogado para fora da vida social, no lixo da vida, mas Deus trabalha na vida dele e ele vem a ser um juiz de uma nação de Deus, e a ser um exemplo de fé para todas as pessoas que passarem, ou que ainda passarão, ou que estão passando pela mesma experiência de Jefté. Às vezes não temos conhecimento de que uma vida pode ser marcada, mas a vida, como a de Jefté que foi marcada no ventre, ela pode ser marcada em qualquer tempo. Nós sabemos que problemas conjugais, sociais, medo, depressão, angústia, tristeza, na vida dos pais, afeta o filho no ventre. E a vida no ventre está exposta aos perigos, assim como ela estará exposta depois do ventre. Ela pode ser marcada depois de viva, antes ou depois de nascer. Está viva e pode ser atingida, pode adoecer. Quantas vidas, como a de Jefté, são marcadas antes de ver a luz do dia? E depois que ela estiver vivendo, isso vai aparecer na sua vida. Não tem, são os poréns da vida. Quantas vezes nós ressaltamos, colocamos na lista de valores a nossa profissão, a cor dos nossos olhos, o nosso sobrenome, aquilo que sabemos fazer, a nossa escolaridade, enfim, os nossos valores, mas na lista, talvez mais embaixo, no meio, existem os porém. Porém, gileadita, valoroso, valente, de Deus, guerreiro. Porém, filho da prostituta. Às vezes, se não for no ventre, podemos ser marcados na infância. Quem nunca viu crianças serem marcadas para sempre com abusos, agressões, excesso ou falta de disciplina? Que traz uma profunda rejeição, amargando essa vida dali para frente. Se não for na infância, na juventude, quando vivemos com as mudanças, com as expectativas, com a aparência, com os gostos, com os sonhos, quando alguém não decide mais por nós e agora temos que decidir, e quando decidimos, erramos. E quando erramos, alguém nos descarta. Diz, por isso que você fez, por isso que você escolheu, por este caminho que você andou, você está dispensado. Vai para o lixo da vida. Tinha valor até agora, não tem mais. Às vezes na vida adulta, na maturidade, experiências conjugais, profissionais, sentimentais, marcam a vida. E pessoas que viveram uma boa parte da vida com brilhos nos olhos, com entusiasmo, com ânimo, com vontade de viver, de repente agora são rejeitadas, descartadas, jogadas no lixo da vida, sem nenhuma vontade de viver mais. Doença comum, você pode encontrar ela aí na sua alma. Em qualquer tempo da sua vida. Se ela está aí, desde a gestação, desde a primeira infância, da adolescência, da juventude, da maturidade, enquanto ela não for curada, ela vai continuar aí, ela tem que ser curada. É um mal como outro qualquer. É como um mal físico, ele existirá enquanto não for curado. É preciso encontrar com Deus, que é o curador da alma, do espírito, da alma e do corpo, e receber a cura dele na alma para nos livrarmos deste mal que tantas vítimas produz todos os dias. As nossas ruas, as nossas casas, os nossos templos estão cheios de Jeftés. Cheias de pessoas que se amontoam todos os dias em todas as direções com alguma marca que traz ferida na vida, na alma, penalizando, fazendo a vida ficar sofrida. Este homem agora, de tão valoroso que era, vivendo numa região triste, com pessoas tristes, tentando agora se impor, se tornou uma vida amarga, uma pessoa indesejada, uma pessoa temida. E se nós procurarmos qual foi a culpa de Jefté, ele foi atingido
por um caminho que nós chamamos de caminho natural. A nossa alma pode ser atingida de muitas maneiras, mas principalmente por 3 vias de acesso. A primeira dela é aquela que nós chamamos de acesso natural. Você não pode escolher a cor da pele, a herança genética, os seus pais, o país, o peso do corpo, a estatura. De repente você se viu na vida e alguém olha para você e acha que você não cumpre com os padrões exigidos no mundo de beleza, de estatura, de inteligência, de desempenho pessoal. Alguém olha e sem você fazer nada, você olha para a cor da sua pele, para o seu peso, para a sua situação cultural, para os seus pais, para o seu país, enfim, para coisas que você não fez nada, você não decidiu, você não escolheu, você nasceu, você veio a existir neste mundo. E de repente você se viu branco, preto, vermelho, amarelo, gordo, magro, rico, pobre, na América, na Europa, na favela, num grande centro. E alguém olha para você e fala, olha para a sua vida, olha onde você nasceu, olha a sua cor, olha o seu peso, olha o seu desempenho. E diz, você não serve para nada. Você não pode ter herança conosco, nós, filhos legítimos, bonitos, donos do direito. E naturalmente uma vida é marcada para sempre. Uma alma não é marcada só pela via de acesso natural, ela pode também ser marcada pelo acesso provocado. São coisas que nós fazemos, atos, reprovados por Deus e pela própria pessoa que o faz. Às vezes no tempo da ignorância, no tempo da fraqueza, ou no tempo da consciência, em qualquer período da vida, de repente você vai olhar para os seus feitos, que foi você que fez. Para as suas decisões que você decidiu, para os caminhos que você mesmo escolheu andar, e você vai ver que você andou por um caminho que nem Deus e nem você tem prazer nele, mas você já andou. Você já fez. São marcas na alma provocadas por nós, pelo próprio dono da alma, por você mesmo. Mas saber que foi você que provocou, que foi uma decisão tua, que foi algo impensado, que foi um momento de fraqueza, que foi um momento de ignorância, enfim, que você fez alguma coisa que você reprovou para o resto da sua vida, isso não tira esta marca, ela continua aí amargando a vida. Por isso muitas pessoas, quando se lembram dessas decisões, choram, mesmo que elas estejam num passado de 20 anos, 10 anos, 15 anos. Ela continua viva dentro dela, marcando como se ele tivesse feito ontem. Preso a um passado, impedido de viver um presente, sem esperança de um futuro. Olha como essa vida é amargada, como ela é vivida parcialmente. Por quê? Porque alguém diz, você fez, você nasceu. E às vezes também a nossa vida pode ser atingida, além do acesso natural, do acesso provocado, ela pode ser atingida por um acesso de terceiros, imposto à sua vida. Alguém que veio e foi desonesto, injusto. Alguém que foi lá e marcou a sua vida, com palavras, com agressões, com atos, com feitos. E você não deu causa a isso, você foi a vítima, mas isso não tira a tua dor. Saber que foi a vítima não remove a marca. Não tira angústia, não tira tristeza. E geralmente você vai olhar para a sua vida e vai ver que em qualquer tempo dela, na infância, no ventre, na juventude, na maturidade, seja de uma maneira natural, de uma maneira provocada, de uma maneira imposta por alguém longe, alguém de perto, alguém que ama, alguém que odeia, isso não muda nada. De repente você olha para a sua alma e vê ela marcada pela rejeição, e isso paralisa a vida, deixa a vida triste, deixa a vida sofrida, e vai impedindo a pessoa de viver uma vida normal. E ela arruma um canto escuro na vida, um desertozinho. E às vezes se torna uma pessoa temida, amarga, porque a alma ferida, isso aparece na fala, isso aparece no olhar, isso aparece nas decisões. Você, quando está vivendo, é a alma vivendo num corpo, e não tem como esconder isso, aparece em tudo que você for fazer, isso aparece. E às vezes as pessoas acabam temendo te ouvir, te consultar, porque você se tornou violento. Motivo, a sua alma foi ferida. As consequências da rejeição, elas são drásticas. Na vida de Jefité, diz o versículo 3, então Jefité
fugiu da presença dos seus irmãos. Geralmente, quando somos marcados pela rejeição, nós tomamos dois caminhos, com raras exceções. Geralmente tomamos dois caminhos. O primeiro é o caminho da fuga. Rejeitado pelos outros, eu acabo agora me rejeitando também. Rejeitado pelos outros, vou para um lugar secreto desta vida, para um quarto escuro, para um cantinho, para o anonimato, para uma vida de solidão. E cada vez que alguém perguntar para mim, por que você está no deserto, por que você está num cantinho da vida, eu vou entrar numa crise de autopiedade e vou contar para eles a minha dor, a minha má sorte, a minha infelicidade. Vou estar dizendo com as minhas lágrimas, com as minhas lamúrias para o mundo, vede a minha dor. Você nunca ouviu uma pessoa que você mal conhece ela, e depois de 2 minutos ela já está contando todas as suas tragédias? E daqui 5 minutos ela encontra uma outra pessoa e ela conta todas as suas tragédias de novo. E se você encontrar ela no dia seguinte, ela vai procurar no seu passado, na sua vida, tudo aquilo que marcou a sua alma, e ela vai contar nos detalhes, e vai chorar, e vai sentir, procurando um apoio no mundo para dizer, olha como eu sou uma vítima. A grande maioria foge para esse deserto. Se tornam vítimas do mundo e, no fim, suas próprias vítimas. Rejeitaram-me, também vou me rejeitar. Me marcaram, também vou me marcar. Me feriram, também vou me ferir. Por incrível que pareça, a pessoa acaba se unindo às pessoas que o marcaram. Num canto escuro da vida, lamentando da sua dor, da sua sorte, da sua tristeza. Isso, por um momento, produz alguns aliados que vêm com palavras de piedade, com conselhos. Talvez alguns chegam a arrancar lágrimas de terceiros, outros são levados para programas de televisão para se tornarem exemplos para o mundo, dizendo, olha esta vida, que tragédia. Alvos de um sensacionalismo, mas não cura. Pode ligar a televisão todos os dias, em todos os horários, você vai encontrar em algum canal alguém sendo exposto ali para o mundo, dizendo, olha a dor dele, olha o que ele sofreu, olha como essa vida foi marcada, olha como ele foi rejeitado, olha como o mundo foi injusto com ele. Cadê Deus? Cadê a sua sorte? É o máximo que existe para este caminho da fuga do deserto, de um canto escuro da vida. Não tem cura aí. Aqueles que não vão para a autopiedade, às vezes tomam o caminho de Jefté. Eles resolvem se tornarem violentos. Não foi amado? Então agora será temido. Se o espaço não foi respeitado, então agora será conquistado. São as pessoas que vão à luta, que dão a volta por cima, e agora vai empurrar goela abaixo ao mundo, a tudo e a todos o seu valor. Se tornam, às vezes, pessoas de sucesso. Porém, a amargura está no seu rosto, o coração está ferido. Querendo ser temido, impor o seu valor, o seu espaço, o seu reconhecimento, basta ele falar, agir, pensar, revelar, você conversar com ele no momento, você vai ver que ele está numa luta desesperada, às vezes numa luta violenta, para conquistar o espaço que ele tinha herdado, mas que lhe foi roubado, mas que agora ele quer conquistar, ainda que com isso ele tenha que ferir tudo e todos, com palavras, com gestos, com agressões, com violência. Foi o caminho de Jefté, se juntou a homens levianos, se tornou um bandoleiro, saqueando, viajantes. E quem antes conheceu ele como um herdeiro do povo de Deus, um filho de Gileade, agora tinha que respeitá-lo. Quem antes não se curvou diante dele em amor para aceitá-lo como amigo, como homem de Deus, agora tinha que aceitá-lo como violento. E com isso, ele foi vivendo uma vida de tristeza, uma vida de um caminho de descida, uma vida de morte, e aí também não há cura. Muitas vezes as pessoas conseguem se impor, conseguem ganhar dinheiro, conseguem ganhar prestígio, porém pelo medo, pelo terror. Porque são amargas, azedas, agressivas, violentas. E as pessoas que vivem à sua volta não conseguem amar, muitas vezes temem. E não há cura aí. A cura está quando ele vivia no auge da sua rejeição, vivendo
a sua vida de degradação junto com os homens levianos, vivendo uma vida violenta, de repente alguém o procura da parte do povo de Deus e diz para ele que havia uma batalha entre o povo de Deus e os inimigos de Deus e que ele estava sendo convocado para lutar. Uma vez que você é valente, uma vez que você é saudável, uma vez que você sabe guerrear, uma vez que você tem valor, nós fomos enviados aqui agora para te chamar. Vem, levanta-te, vem e combata conosco, juntamente com o povo de Deus. Mas quando ele ouviu esse convite no primeiro momento, ele foi logo colocando a amargura da sua alma para fora. Ele falou, vocês me rejeitaram, me mandaram embora, e agora que vocês estão tristes e estão fracos e precisando, vocês estão me procurando. E eles disseram, por isso mesmo. É exatamente por isso que nós viemos te chamar, para que você venha combater conosco juntamente com o povo de Deus. Queridos, aqui nós encontramos a cura de Deus para a rejeição. Nós falamos das marcas da rejeição, nós falamos das consequências da rejeição. Não adianta encontrar culpados, não adianta encontrar o período, não adianta fazer regressão, não adianta odiar aqueles que te odiaram, não existe cura aí. Não adianta procurar caminhos. A cura está quando você deixa de ser uma vítima. Vítima é aquela que sofreu a ação e passa a ser agente. É aquele que vai agir. Quando você entende que uma coisa é o que fizeram com você e outra coisa é o que você vai fazer com você. Uma coisa é o que o mundo te marcou e a outra coisa é as marcas que você mesmo vai marcar em você. Se alguém te odiou, você não pode se odiar. Se alguém te rejeitou, você não pode se rejeitar. Se alguém te descartou, nós não podemos nos descartar. Ele foi convidado agora para sair do papel de vítima, para sair da sua autopiedade e para entrar na batalha novamente e lutar ao lado do povo de Deus. Quando ele falou, mas vocês me rejeitaram. Espera aí, quem te rejeitou foi os seus irmãos. Deus, essa causa que você está sendo chamada, você nunca foi rejeitado por ela. Você está confundindo. É como se a palavra de Deus estivesse olhando nos meus e nos seus olhos, dizendo, alguma vez Deus te rejeitou? Alguma vez Deus te descartou, Deus te colocou no lixo da vida? Alguma vez Deus falou, você não tem mais nenhum valor? A resposta é não. Se Deus não me rejeitou, se a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, como nós ouvimos hoje na escola dominical no Salmo 139, se Deus sendo Deus, tendo a visão da onisciência, tendo o poder da onipotência, tendo a presença da sua onipresença, se Deus que tem os atributos de Deus, que os seus olhos podem superar qualquer controle, qualquer rígido controle humano, me aceitou, como disse em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, desde os tempos eternos. Quem é o mundo para me rejeitar? Lá diz que Deus nos convocou para o seu trabalho e nos aceitou desde os tempos eternos, como diz o Salmo 139, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, quando eu ainda estava informe. Quando ninguém sabia da minha existência, quando ninguém viu a minha gestação, a minha infância, a minha juventude, a minha maturidade, diz que Deus, no seu olhar de Deus, na sua onisciência, Ele me viu e me aceitou. E Ele me viu do jeito que eu sou, não do jeito que o mundo espera que eu seja. Se Deus me aceitou, se Deus te aceitou, não é correto você se sentir rejeitado. Mas os homens me rejeitaram. Mas quem tem aceitação de Deus não precisa da aceitação dos homens. Se você tem aceitação de Deus, se você passou no controle de Deus, se no olhar de Deus, na visão de Deus, no pesar de Deus, no medir de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus, Deus olhou para a sua vida e falou, eu te aceitei. Do jeito que você é, preto, branco, gordo, magro, feio, alto, baixo. Eu te convoquei desde os tempos eternos para você guerrear a minha guerra, para você lutar a minha luta. E por que você está num canto da vida? Porque os homens que não sabem nada a seu respeito, que muitas vezes não conseguem lidar com os seus próprios problemas, que são vítimas também de um mundo caído, te rejeitaram.
A cura para a aceitação, a cura para a rejeição é a aceitação. E num primeiro momento, a aceitação de Deus. Se Deus não te rejeitou, você não pode se sentir rejeitado. Se Deus te amou, você tem que se sentir amado. Se Deus te convocou, você tem que se sentir convocado. Para fazer o quê? Para lutar a luta de Deus. Deus tem planos a teu respeito. Deus quer você na batalha. Existe na terra, você pode até não acreditar. Se você estiver ouvindo isso pela primeira vez, mas existe na terra uma batalha entre o bem e o mal. Existe o povo de Deus e existe o povo que o inimigo usa. E Deus precisa de pessoas para usar a sua boca, usar a sua mente, usar o seu coração, usar a sua mão. Deus precisa de vidas, o rei precisa de você e manda te chamar. Saia desse canto escuro da vida. Dessa vida de tristeza, dessa vida de abandono, dessa vida de autopiedade, dizendo: o mundo disse que eu não tenho valor. O mundo disse. Mas Deus disse que você tem muito valor. Por você, Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Qual vale mais no seu coração? O que o mundo disse a teu respeito ou o que Deus disse a teu respeito? Se a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, se Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, se a Bíblia diz que Deus te conhece antes da sua formação, se Deus te amou, se Deus te aceitou, e Ele fala: vem agora para lutar, o rei precisa de você. Uma vez amado por Deus, nós nunca mais devemos nos sentir rejeitados, porque se temos o amor de Deus, nós não precisamos do amor de mais ninguém. O amor de Deus pode preencher o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, curar todas as suas feridas e entender: se eu não sou importante para o mundo, existe um Deus que disse que eu sou importante para Ele. Conforme nós ouvimos, para Deus você é único. Não existe outro igual. Pode procurar no mundo todo. Se você pudesse enfileirar todos os habitantes da terra e pegar o mais sofisticado laboratório deste mundo e procurar alguém igual a você, no final da fila ele diria: você é único, você é exclusivo. Deus te fez só como você. Para Deus não tem alguém que pode ocupar o teu lugar. Ninguém nunca vai falar, olhar, viver, sentir, pensar como você. Pode se aproximar, pode ser parecido na aparência, mas essencialmente indivíduos. E Deus conhece um por um das suas criaturas, dos seus filhos. Mas às vezes você fala: mas eu não tenho problema com a rejeição de Deus. O meu problema é a rejeição dos homens. Neste texto e em tantos outros da Bíblia, nós vamos encontrar que se me rejeitaram, eu não vou me rejeitar. A cura para a rejeição é a aceitação. Primeiro, eu tenho a aceitação de Deus. Segundo, eu tenho que ter a minha aceitação. Porque se eu não me aceito, quem vai me aceitar? Mesmo Deus me aceitando, mas eu não me aceito, como é que eu posso exigir que você me aceite? Se eu mesmo sou o meu carrasco, se eu mesmo sou o meu principal algoz, é eu que mato a minha vida, é eu que destruo a minha vida, mas fico dizendo para o mundo: veja a minha má sorte, veja a minha dor. A cura para a rejeição é a aceitação primeiro de Deus. Deus nunca me rejeitou. A Bíblia diz que ainda que uma mãe viesse a se esquecer de um filho que mama. Você pode imaginar a cena? Uma mãe se esquecer de um filho que mama. Ele falou: eu todavia não me esquecerei de ti. Se alguma vez você pensou que Deus te rejeitou, que Deus se esqueceu de você, você se enganou completamente. Ele disse: eu não me esquecerei de ti. E se Ele me aceita, eu vou me aceitar. A rejeição dos homens, eu tenho que entender que ela nada tem a ver com o meu verdadeiro valor. Guarde isso. A rejeição das pessoas a seu respeito, seja na família, seja nos amigos, seja no trabalho, em qualquer lugar, nada tem a ver com o seu verdadeiro valor. As suas origens e as suas razões está no coração de quem rejeita e não na sua vida. A origem da rejeição e a razão da rejeição, ela está no coração que rejeita e não na pessoa que é rejeitada. Não traga isso para dentro da sua vida. E isso não é uma filosofia minha, isso é bíblico. Os melhores de Deus na terra sempre foram rejeitados. Para Deus foram os melhores. Para os homens na terra, para o controle, para os legítimos, para os donos do direito, foram os piores.
E a prova disso você vai encontrar na vida do próprio Jesus. Jesus era o próprio Deus, a perfeição de Deus na vida humana. No entanto, a Bíblia fala que os homens olharam para Jesus e não viram nada de bom nele. Jesus foi um rejeitado como ninguém, descartado. Jesus também foi parar no lixo da vida, na cruz, maldito, rejeitado. E olharam para ele, não viram nele conteúdo teológico, não viram nele valor moral, não viram nele valor social, não viram nele nada de bom, a ponto de dizer, crucifica-o. Acho que ninguém nunca falou isso a seu respeito. Acho que você não chegou a esse ponto ainda. Mas Jesus, sendo o padrão de Deus para a vida humana, a pedra principal, diz que os construtores rejeitaram a pedra principal. Ou seja, o melhor de Deus para a terra. O exemplo, o padrão perfeito. No entanto, olharam para ele e falaram assim, olha, pode matar, crucificam. E assim nós poderíamos aumentar a lista. Quanto? Você poderia dizer, mas é Jesus. Poderíamos falar de Moisés, de Abraão, de Isaac, Jacó, de Pedro, de Jefité. Que alguém olha para ele e encontra um porémzinho na vida dele e diz, você está descartado. Não tem mais valor. Mas Deus enviou alguém e falou assim, olha, não foi Deus que te descartou, foram seus irmãos. Deus mandou dizer que a batalha está travada, existe uma guerra entre céu e inferno, entre o bem e o mal, entre as luzes e as trevas. E Deus tem plano a teu respeito. Ele quer te ver lutando do lado dele. Empunha suas armas, coloque-se de pé, entre no meio do povo. Deus quer fazer de você o que ele sempre quis, ele nunca mudou a seu respeito. Você que por um momento deixou a aceitação de Deus e aceitou a rejeição do mundo. Você que por um momento deixou de ouvir o que Deus falou a seu respeito e ouviu o que o mundo disse a seu respeito. Se você não conseguiu atender as exigências do mundo, entenda que as origens e as razões estão no coração deles. Eles sempre rejeitam os melhores de Deus. Sempre. Sempre fizeram isso. Não tem nada a ver com o seu real valor. Quem pode falar do seu real valor é o seu Criador. Não sou eu e não é nem você, não é nem seu pai nem a sua mãe. Se tem alguém que pode falar quanto vale o homem, é quem criou o homem, quem deu vida ao homem, quem sustenta a vida do homem, quem se importa com o homem, quem ama o homem a ponto de morrer por ele na cruz. Este pode valer o quanto vale, porque ele foi lá e pagou o preço. E a Bíblia fala que nós não fomos resgatados com coisas corruptíveis como ouro, prata, coisas desse mundo. Nós somos comprados por um alto preço, o preço do sangue inocente de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, você deve ouvi-lo. Ele sim pode falar quanto você vale, porque ele sabe quanto custou. Nós falamos que a nossa salvação é de graça para nós, para você, para o mundo, mas para Deus e para Jesus custou um alto preço. Deus teve que olhar seu filho na cruz do Calvário, recebendo o pecado da humanidade. Jesus teve que receber o pecado da humanidade, experimentar a rejeição de Deus. Para ele teve um alto preço. Ele sabe quanto você custou. E ele pode dizer se você tem ou não tem valor. E se você quer ouvir, sabe o que ele diz? Em Lucas 4,19, Jesus disse, o Espírito Santo me ungiu, falando da sua vinda na humanidade. Quando ele abriu o livro do profeta Isaías, ele leu o texto, ele disse, hoje se cumpriu esta palavra no meio de vós. O Espírito Santo me ungiu e eu vim na terra para curar os feridos, feridos de alma, quebrantados de coração. Eu vim para libertar os oprimidos, gente que vive uma vida parcial, uma vida triste, uma vida rastejando. Eu vim falar para eles que chegou o tempo aceitável do Senhor. Sabe o que Jesus veio dizer? Veio dizer mundo, gente, jovens, crianças, adultos, velhos, homens, mulheres, preto, branco, amarelo, vermelho, rico, pobre. Deus te aceita. Eu vim anunciar o ano, o tempo aceitável do Senhor. Deus te aceitou. Deus te convocou. Existe uma guerra e o rei precisa de você. Saia do deserto da vida, deste canto escuro. E entenda que para Deus você tem um grande valor e nunca ninguém poderá te substituir. Você é único. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz, hoje, agora, é o tempo aceitável de Deus. Como é difícil o ser humano entender que Deus aceita como Ele é.
Não importa se ele é filho da prostituta, se ele é irmão, se ele é pai, se ele é mãe. Ele vive no mundo caído. Deus está dizendo, saia deste caminho e venha lutar o combate da fé. O rei precisa de você. Amém? Eu li de um jovem que foi ferido na guerra. E quando ele se viu ferido no físico, impossibilitado de lutar novamente, a ferida da sua alma foi muito maior. Ele se excluiu e conseguiu enviar uma carta para o rei, pedindo que o rei autorizasse que a sua vida fosse tirada, porque ele não poderia lutar mais. E para sua surpresa, o rei respondeu de próprio punho, dizendo, coragem, meu jovem, eu preciso de ti. E quando alguém leu a carta para ele, disse, coragem, meu jovem, o rei precisa de ti. Ele mudou completamente o quadro da sua alma, segurou na mão dos médicos e falou, quando é que eu vou ficar bom? O rei precisa de mim. Às vezes a maior rejeição não é aquela que o mundo fez, é aquela que você está fazendo. Eu quero dizer, se você olhar para a palavra, você vai ver que Deus precisa de ti. Ele quer usar a sua boca, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar tudo que você tem de bom. Porque existe uma batalha entre o bem e o mal. E muitas vezes o mal acaba prosperando porque aqueles que são do bem entram nos desertos da vida, nos cantinhos da vida. Dizendo, olha a minha dor, olha o que o mundo fez comigo, olha o que aconteceu comigo. Mas hoje Deus te convoca dizendo, eu preciso de ti. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Faça uma reflexão da sua vida agora. Se coloque diante de Deus. Eu quero que você ouça o Espírito Santo te chamando, vem, vamos combater. Vamos guerrear do lado de Deus. Entre do lado certo da batalha. Deus não conhece derrota. Você será vitorioso com Ele. Alguém te descartou? Alguém te jogou fora? Alguém te rejeitou? Lembre-se, Deus nunca fez isso. Se você não tiver o amor do mundo, você tem o amor de Deus. Se você não tiver a aceitação do mundo, você tem a aceitação de Deus. Jesus disse, eu vim para anunciar que Deus te aceita. Jefité deixou de ser um bandoleiro e se tornou um grande juiz. Sabe quando? Quando ele entendeu que Deus ainda o aceitava. De juiz, um grande exemplo de fé, um herói da fé. A Bíblia diz, pela fé, Jefité, o filho da prostituta, se tornou juiz. Ele acreditou que Deus tinha uma nova vida para ele. Creia nisso. Creia nisso. Abra o seu coração para Deus. Aceite a aceitação de Deus. Sinta-se amado. Sinta-se hoje querido. Eu quero que você se sinta nos braços de Deus. E que você ouça Deus dizendo, eu nunca te abandonei. Eu nunca vou te esquecer. Eu preciso de você. Deus eterno, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é poderosa. Ela não volta vazia, porque ela é a Tua palavra. E agora, ó Deus, nós estamos diante de Ti. Tu sabes, ó Pai, como cada um aqui comparece diante de Ti. Deus, o Senhor consegue ver a alma como ninguém. O Senhor vê, ó Deus, todos os cômodos da nossa vida. Nosso passado está diante de Ti, o nosso presente e o nosso futuro. E eu quero orar aqui agora, Senhor, neste momento, por todas as pessoas que estão feridas na alma, marcadas pela rejeição do mundo, marcadas, ó Deus, pelos atos provocados do pecado.
por feitos indesejados que trazem consequências tristes na vida. Atos que o Senhor e elas mesmas, que nós mesmos reprovamos na nossa vida. Palavras mal faladas, juízos formulados, conceitos defendidos, caminhos errados. Mas eu peço a Deus, venha a tua cura sobre a nossa alma nesta noite. Permita a Deus que cada um aqui sinta o seu amor, o seu fluir, o teu perdão. Tu és um Deus que pode, Tu és onipotente, não há limite para o Teu agir. O Senhor pode entrar, ó Deus, em qualquer tempo da nossa vida e vencer qualquer mal. O Senhor pode ver, o Senhor pode estar presente, tem poder para remover, ó Deus, qualquer marca da vida. Aquelas marcas, ó Deus, que são fortalezas, que o homem não pode curar, que o passado não apaga. Aquelas marcas, ó Deus, que amargam a vida. Eu quero que o poder curador do Teu Espírito Santo, ó Deus, venha sobre a nossa vida hoje, curando plenamente a vida, Senhor. Lançando todo este passado no mar do esquecimento, dando-nos, ó Deus, ânimo para viver um presente e a esperança do porvir, lutando, ó Deus, o combate da fé, a Tua guerra, a Tua luta na face da terra. Quero te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja convocando nominalmente a cada um que acaba de ouvir a Tua palavra. Porque eu sei, ó Deus, que antes que cada um decidisse vir aqui, o Senhor já nos via aqui nesta noite em pé na Tua presença, Pai. Antes, ó Deus, de nós falarmos uma só palavra, o Senhor já sabia de todas as coisas. Mas neste momento nós estamos abrindo o nosso coração e te pedindo, ó Deus, cura a nossa alma, cura a nossa vida e dá-nos, ó Deus, uma manhã na Tua presença. Queremos combater o Teu combate enquanto vivermos na face da terra, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.